pessoal, tudo bem? Professor Glevenstein aqui na estrada com os profs. E a nossa aula de hoje vai ser sobre leis de Newton e, logicamente, as suas características. Moçada, antes da gente começar efetivamente a estudar as leis de Newton, a gente precisa saber algumas relações existentes das leis de Newton. Como assim, professor, relações de leis de Newton? Primeiro, quando eu falo em leis de Newton, Newton foi um físico inglês, um cara extremamente importante aí para os conceitos e estudos da física, tá? Mas basicamente as leis de Newton da mecânica refere-se sobre força, e leis de Newton também eu posso representar como sendo mecânica clássica. Isso quer dizer que toda a parte de mecânica clássica que nós estudamos está pautado de acordo com as leis de Newton. Você vai falar, professor, mas como assim? O que é mecânica clássica? Estudar basicamente o quê? É aí que vem a parte importante. A mecânica clássica nós vamos estudar basicamente força. E logicamente, nós estudando força, que você representa pela letra F, que é uma grandeza vetorial que nós já vimos aí em aulas anteriores, então nós vamos analisar o que nós podemos relacionar com a força. Força resultante, força de ação e reação, se eu faço uma força, o que acontece no corpo e assim sucessivamente. Beleza? Mas antes de tudo isso, antes de entrarmos nessa parte mais específica aí das leis de Newton, eu vou falar para vocês. As leis de Newton, moçada, elas exigem uma certa condição, tá? Digamos assim, de existência. Então, professor, eu não posso aplicar as leis de Newton em qualquer situação? Não, nós vamos impor condições. Fala assim, mas são leis, professor. Leis são aplicadas em todas as situações. As leis de Newton, não. Existem algumas restrições para que você possa aplicar as leis de Newton. Estamos corretos? E quais são essas, digamos assim, restrições para que eu possa aplicar as leis de Newton? Quais são as condições? Mas olha só, primeira condição que eu vou colocar aqui para vocês é que para que eu possa aplicar as leis de Newton, um corpo que está se movimentando, nós teremos que ter o que chamamos de referencial, chamado de referencial inercial. Eu preciso ter um referencial inercial para que eu possa aplicar as leis de Newton. Aí você vai se perguntar, professor, mas eu não sei o que é um referencial inercial. Como assim? Bom, primeiro, nós estamos estudando basicamente o movimento e a força aplicada sobre corpos que vão ou não se movimentar. Mas lembre-se que para que a gente possa estudar o movimento, você precisa de um referencial, né? Você precisa de um corpo para ter como base. Lembre da definição de movimento, né? Se eu pergunto para vocês, eu nesse momento estou em movimento ou repouso? Você tem que me responder o quê? Depende do referencial. Eu estou segurando essa caneta aqui na minha mão, eu estou em repouso em relação à caneta, mas eu estou em movimento em relação à câmera, tanto que vocês estão vendo eu me movimentar. Se eu estivesse segurando a câmera aqui próximo a mim, eu não vou fazer isso, senão eu tiro o enquadramento aqui do quadro, tá? Mas se eu estiver segurando a câmera próximo a mim e começar a me movimentar aqui nessa parte branca, você não vai ver eu movimentando. Por quê? Porque a câmera estará solidária a mim, ela estará se movimentando junto comigo. Então, para você poder dizer se há movimento ou não, você precisa de um referencial. Para que você possa aplicar as leis de Newton, esse referencial não pode ser um referencial qualquer. Ele tem que ser um referencial inercial. Ou seja, este referencial necessariamente ele deve estar em repouso ou em movimento retilíneo e uniforme. Então, para que eu possa aplicar as leis de Newton, o meu referencial tem que ser o referencial inercial.
Ou seja, o corpo que eu pegar como referência, ele deverá estar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Professor, se eu não tiver um referencial inercial, eu não posso aplicar as leis de Newton? Não. Não, porque daí você foge quanto a algumas características importantes dessas leis. Estamos entendidos da situação? Tranquilinho? Bacana? Tanto porque você começa, se você não tiver um referencial inercial, você acaba fazendo análises erradas, tanto porque se você não tiver um referencial inercial, você acaba fazendo análise equivocada, uma análise errada quanto ao movimento dos corpos. Estamos entendidos? Então você tem que prestar bastante atenção quanto a isso. Eu já vou dar um exemplo mais específico quanto ao referencial inercial. Mas existe outra condição para que eu possa aplicar as leis de Newton. Qual é esta outra condição? É a respeito da velocidade dos corpos. É a respeito da velocidade dos corpos. Como assim, professor? O corpo em si, para que você possa aplicar as leis de Newton, esse corpo ele não pode ter assim qualquer velocidade. Ou melhor, a velocidade dele não pode ser muito grande. Aí você vai falar, professor, mas muito grande quanto? Quanto é muito grande? Isto aqui, moçada, vai girar aí em torno de aproximadamente, no máximo, aqui ó, aproximadamente do máximo 10% da velocidade da luz, tá ok? Se o corpo tiver uma velocidade já maior do que isso, começam a aparecer erros quanto às leis de Newton e aí a gente não vai poder utilizar, tá? Aí você fala assim, professor, mas por que isso, né? Porque quando o corpo começa a ter uma velocidade muito alta, moçada, o que acontece? Nós sabemos hoje, de acordo com a teoria da relatividade, que o tempo e o espaço eles não são absolutos, eles são relativos. Relativos a quem? O tempo e o espaço dependem da velocidade. Mas esta relatividade do tempo e espaço, ela só começa a realmente ter valores significativos se a velocidade do corpo for alta, for próxima à velocidade da luz, tá? Aqui para o Newton, para as leis de Newton, o tempo e o espaço são absolutos, tá? Então, se eu começar com o corpo começar uma velocidade muito alta, uma velocidade muito grande, começa a aparecer a parte relativística dessas duas grandezas, tempo e espaço. E para o Newton isso não acontece, tá? Aí você fala assim, professor, mas então essas leis de Newton são meio furadas, né? Porque primeiro tem que ter referencial inercial. Aqui beleza, né? Porque para estudar corretamente o movimento precisa de um referencial. Mas aqui, se o corpo estiver rápido, eu não posso mais utilizar. Mas quanto é isso aqui? Você sabe quanto é 10% da velocidade da luz? Moçada, 10% da velocidade da luz equivale a 30 milhões de metros por segundo. 30 milhões de metros por segundo. A minha pergunta é, o que você conhece que tem essa velocidade? Ou seja, será que restringiu tanto o teu movimento? Sim, você conhece algo que tem essa velocidade? Você vai falar assim, professor, sei lá, meu pai tinha uma Kombi que na descida lá, ela vai que vai. Não, né, louco? Não, claro que não. Ou seja, para todos os movimentos macroscópicos do nosso dia a dia, moçada, você empurra uma cadeira, o teu carro se movimentando, um avião voando, um foguete no espaço, para todos os movimentos, eu posso, não vai chegar nem perto disso, eu posso aplicar as leis de Newton sem maiores problemas, que vai ser sucesso, vai ser uma alegria. Belezinha? Então, primeiro, antes de nós estudarmos as leis de Newton, primeiro eu quero que você entenda quanto a estas condições às aplicações das leis de Newton. Estamos entendidos? Bacana? Então, vamos nessa. Então, moçada, as leis de Newton basicamente são três que eu já coloquei aqui no quadro para vocês. É a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Hoje nós vamos analisar uma situação bem bacana que é a respeito da lei da ação e reação. Ou seja, vai ser esta lei que nós vamos começar basicamente o estudo das leis de Newton. Então, quando eu falo para vocês a respeito da
ação e reação, o que é a ação e reação? Moçada, existe uma frase que diz assim: na natureza, as forças só existem aos pares. Ninguém faz força sozinho. Não existe força isolada. Se você faz força em alguma coisa. Para você fazer força, você tem que fazer força em alguma coisa. Você tem que fazer força em alguma coisa. E quando você faz força em alguma coisa, esta alguma coisa também faz força em você, correto? Então, moçada, a ação e reação quer dizer o seguinte: quando você tem dois corpos, esses corpos, eu vou colocar aqui para vocês, esses corpos estão encostados um com o outro, quer dizer que se um corpo faz força no outro, o outro também faz força neste um. Ou seja, um corpo faz uma força de ação, o outro corpo reage com uma força de reação. Isso é ação e reação. E estas forças, elas terão características bem específicas. Quais serão essas características? As forças de ação e reação, elas sempre terão o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, sempre terão o mesmo módulo, sempre terão a mesma direção, mesmo módulo, a mesma direção e sempre terão sentidos opostos. Ou seja, para a força ser de ação e reação, essas forças necessariamente têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos opostos. Módulo é o valor, não esqueça. Direção só temos duas, como nós já vimos em vetores, horizontal ou vertical. E sentidos opostos. Se for horizontal, pode ser para a direita ou para a esquerda, e se for vertical, pode ser para cima e para baixo. Aí você vai se perguntar: professor, então quer dizer que todas as forças que têm o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos são forças de ação e reação? Não, porque para ser ação e reação, além de ter o mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos, necessariamente, além de tudo isso, essas forças devem atuar em corpos diferentes. E se elas atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. Então, moçada, para ser ação e reação, elas têm que ter o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e atuar em corpos diferentes. E se elas atuam em corpos diferentes, elas não se anulam. Você vai perguntar assim: professor, como assim atuar em corpos diferentes? Lembra quando eu falei? Quando você faz força em alguma coisa faz força em você. Então, quando você está empurrando alguma coisa, quer dizer que essa alguma coisa ao mesmo tempo também está fazendo força contra você. Você fazendo força em um objeto e este objeto fazendo força sobre você. São dois corpos diferentes. Estamos entendidos a situação? Essas são as características principais das forças de ação e reação. Fui claro com vocês? Tranquilo? Bacana? Então eu vou apagar o quadro para que a gente possa entender uma situação bem importante. Vou apagar bem rapidinho. Tcharam! Então, moçada, já que a gente já sabe a respeito das forças de ação e reação e o que eu preciso para eu poder aplicar as leis de Newton, nós vamos começar a estudar as forças. Vamos começar por o que a gente chama das principais forças. Professor, quais são as principais forças? Nessa aula nós veremos uma força hoje, que é uma das forças, uma das mais importantes que nós vamos estudar em quase toda a física, tá? Essa força, moçada, é chamada de força peso, que eu represento pela letra P, tá? Quando eu falo a respeito de força peso, eu quero que vocês entendam, moçada.
Peso não é massa. Quando você vai na balança, sobe na farmácia, sobe na balança e vê lá, eu estou com 70 quilos, o meu peso é 70 quilos. Não, este não é o seu peso, tá? Esta é a sua massa. Quilograma é massa. Professor, mas o que o peso é? O peso é uma força. Então vamos definir peso aqui para ficar bem bacana. Quando eu falo para vocês a respeito de força, peso, qual é a definição que nós vamos colocar? O peso é uma força de interação entre os corpos e o planeta. Isto é a força peso. Ou seja, corpos que estão próximos à superfície da Terra são atraídos para o centro da Terra. Que nem quando você pula, quando eu solto essa caneta cai, porque existe uma força puxando essa caneta para baixo. E qual força é essa? É a força peso. E quem faz essa força? A Terra. Existe uma força entre a caneta e a Terra que faz com que a caneta caia. E essa força é a força peso. O que eu quero chamar bastante atenção para vocês aqui, moçada, não esqueça que a força peso, vou até escrever aqui, ó, pequenininho aqui do lado, ela é uma força mútua. Como assim, professor? Olha só, se eu solto essa caneta da mesma maneira que a Terra atrai esta caneta para baixo, a caneta também atrai a Terra para cima. Você vai falar assim, professor, mas pera lá. Quando eu solto essa caneta, a caneta cai porque a Terra atraiu a caneta. A caneta também atraiu a Terra? Claro, é ação e reação. Mas e por que foi a caneta que caiu, não foi a Terra que subiu? Por causa da diferença de massa. A massa da caneta é infinitas vezes menor que a massa da Terra. Por isso que foi a caneta que caiu, não foi a Terra que subiu. Entendemos a ideia disso? E consequentemente, moçada, funciona mais ou menos assim. Quando você tem, supomos que aqui você tem um perfil do planeta Terra, aqui o centro da Terra, correto? O que acontece? Se você tem um corpo próximo à superfície da Terra, vai existir uma força que é o peso, que é a Terra que vai fazer, puxando o centro de massa desse corpo verticalmente para baixo. Esta é a força peso. Da mesma maneira que esse corpo vai fazer a força de reação, puxando o centro da Terra para cima. Vou chamar isso de reação da força peso. Então, moçada, a força peso, ela não atua na superfície, ela atua nos centros dos corpos. Em nós, por exemplo, no nosso corpo, essa força atua exatamente na região do nosso umbigo, que é o nosso centro de massa, puxando o nosso centro de massa verticalmente para baixo. E ao mesmo tempo, eu estou puxando o centro da Terra para cima. Mas se eu pular, sou eu que caio. Por quê? Porque a minha massa é muito menor que a massa da Terra. Então não esqueçam, a reação à força-peso não está na superfície, e sim no centro da Terra. Estamos entendidos? E logicamente, como toda grandeza, nós vamos calcular a força-peso, que nada mais, nada menos vai ser a massa vezes a aceleração da gravidade no local. Não esqueça que a massa não muda, tá? A massa dos corpos, que você vai deixar sempre em quilogramas, tá? Sempre em quilogramas. Você não pode calcular o peso com a massa em gramas, tem que deixar em quilogramas e, consequentemente, o G, vocês já sabem que equivale à aceleração da gravidade. Que, logicamente, na Terra, em geral, os exercícios pedem para vocês usar 10 ou 9,8. O
que eu vou chamar a atenção de vocês é a primeira coisa. Ele pediu para calcular o peso, você precisa da massa, e a massa tem que estar em quilogramas. E não esquecendo que a reação à força-peso não está na superfície, mas a reação da força-peso está nos centros dos corpos. Foi claro no que eu falei para vocês? Bacana, né, moçada? Bem legal esse início extremamente importante a respeito das leis de Newton. Fechou? Então, antes de você fechar esse vídeo, não esqueça, se inscreva no canal Na Estrada com os Profs, dá um joinha aí, dá um like, clique no sininho que toda vez que chegar uma nova aula você recebe, e siga a gente também lá no Instagram. Sabe qual que é o nosso Instagram? Na Estrada com os Profs. Valeu, galera, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!